Fala pessoal, vamos agora trabalhar com a função do primeiro grau, também conhecida como função afim, beleza? Vem comigo! Então vamos primeiro dar uma definição para esse tipo de função, tudo bem? Então, ó, função do primeiro grau, função do primeiro grau. Olha só, a função do primeiro grau definimos da seguinte maneira. É uma função, vou chamar aqui de f, definida de reais em reais. Função de reais em reais. O que é que significa isso? Que os meus elementos do domínio podem ser qualquer número real. Assim como o elemento da imagem, né, que mora aqui, ó, no contradomínio, pode ser também qualquer número real, ou seja, não existem restrições com relação à variável x e à variável y. Tudo bem? Joia, professor. Aí aqui vamos fazer o seguinte, ó. Função definida de reais em reais, representada pela seguinte lei de formação, ax mais b. É só lembrarmos, né, da representação de uma equação do primeiro grau. Não vejamos, olha só, ax mais b do primeiro grau, né? Porque o expoente da variável aqui é 1. Beleza? Joia. Aí esse valorzinho que acompanha o x, né? Que é uma constante, assim como o termo que está sendo adicionado ao x, que é o b, recebe denominações especiais. Esse valorzinho aqui, a, nós o chamamos de coeficiente, olha aí, coeficiente angular, coeficiente angular. E o B, nós o denominamos de coeficiente linear, coeficiente linear. Beleza? Joia, professor. Então, nesse caso aí, esse A e B, na realidade, são números reais. Tudo bem? Então, ó, vamos assim complementar nosso conceito, ó, com A e B pertencente aos números reais, são constantes. No entanto, devemos ter cuidado com o seguinte, ó, esse A aí, obrigatoriamente, tem que ser diferente de zero. Tudo bem? Porque se o A for zero, aí esse termo aqui, ó, deixa de existir. Porque o A é nulo, né? Multiplicado por x dá zero, e aí eu fico com f de x igual a b. Fico com a chamada função constante. Joia? Beleza, professor. Então vamos ver o seguinte, ó, como é que a gente vai fazer um estudo, né, a respeito da função do primeiro grau. Nós vamos analisar o comportamento dela. Onde ela é crescente, onde ela é decrescente, onde ela é positiva, onde ela é negativa, o seu gráfico e os pontos importantes representados nesse gráfico. Beleza? Vamos lá. Então, ó, o gráfico, olha aí, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. E uma reta que pode ter duas características. Ela pode ter uma inclinação para a direita ou uma inclinação para a esquerda. Quem define isso aí, a inclinação da reta, é justamente, ó, o meu coeficiente angular. O meu coeficiente angular. Então, o comportamento de uma função desse tipo aí seria o seguinte, ó. Aqui, ó, meu gráfico, né, meu eixo de coordenadas, o x, elementos de domínio, aqui o y, elementos da imagem. Então, o gráfico teria um desses dois comportamentos, ó, ou uma reta inclinada para a direita, ou uma reta inclinada para a esquerda, ou então uma reta inclinada para a esquerda. Se o A for maior que zero, eu estou diante dessa primeira situação, reta inclinada para a direita. Se o A for menor que zero, reta inclinada para a esquerda. E quando a reta está inclinada para a direita, aí eu estou diante de uma função
que eu posso classificá-la como crescente. A função é denominada de crescente. Quando A é menor que zero, eu estou diante da função decrescente. Tudo bem? É assim que funciona o comportamento de uma função afim, né? Também conhecida como função do primeiro grau. Além de ter conhecimento, né, desse aspecto gráfico da função, é necessário também conhecermos, esses pontos aqui, de intersecção da reta com os eixos de coordenadas. Então, com o eixo x e com o eixo y. Esses pontos são importantíssimos. Tudo bem? Assim como esse aqui, ponto de intersecção da reta com o eixo y. Ponto de intersecção da reta com o eixo x. Quem seriam esses pontos, professor? É o seguinte, onde a reta cortar o eixo y é o valorzinho de b. Olha aí, rapaz. Então, onde ela corta o eixo y é o valor de b. Porque senão, vejamos, quando a gente quer marcar um ponto no eixo de coordenadas e esse ponto é marcado sobre o eixo y, é porque o x é nulo. É porque o x é nulo. E aí, se nós substituirmos aqui o x por zero na função, vai ficar x, 0, vezes a dá 0, mais b vai dar b. Então, onde corta o eixo y, onde a reta corta o eixo y, é o valor de b. Joia, professor? E aqui é o seguinte, onde a reta corta o eixo x, é o valor de x que torna a função nula. Ou seja, é aquele valorzinho de x que, quando substituído na função, o y fica 0. E que valor é esse? É um valor muito especial. É a chamada raiz da função. É a raiz da função. Que, como se trata aqui da função ax mais b, como eu quero que o f de x se torne nulo, é só igualar a equação a zero. Olha só, se eu pegar ax mais b e igualar a zero, eu vou ter uma equação do primeiro grau. E aí eu faço o seguinte, ax é igual, passo o b para o segundo membro, e aí eu fico, x é igual a menos b sobre a. Então, significa dizer que quando o x apresentar o valor menos b sobre a e pegar esse valor e substituir na função, ela vai se tornar nula. É a raiz da função. Então, esse valorzinho aí é a raiz da função e vai ser menos b sobre a. Olha aí, rapaz. Esse aqui também. Onde a reta corta o eixo x, né? A interceptação da reta com o eixo x é esse valor aqui, menos b sobre a. É a sua raiz. É a sua raiz. Joia? Beleza, professor. Beleza. Então, aqui já vimos, né, várias informações importantes em relação à função do primeiro grau. Vamos prosseguir. Então, olha só fechando aqui a ideia. Quando eu digo que a função ela é crescente, certo? É porque quando eu faço o x aumentar seu valor, né, para elementos crescentes do domínio, eu tenho elementos crescentes para a minha imagem. Olha só, vou pegar um ponto aqui, aqui um x, aí eu tenho um y aqui, correspondente. Aí vou me deslocar ao lado direito do x, então estou fazendo o x crescer. Aí o meu y também vai aumentar, porque o y são as retinhas verticais, E o y e o x eu estou me deslocando do lado direito. Então, à medida que cresce o x, o y cresce, Aumenta o x, o y também vai crescendo. Já na segunda situação, aqui é o contrário, Eu aumento o x, vou pegar um x aqui, Pegar esse x aqui, aí tem isso aqui de imagem. Aí me deslocando para a direita, pegar um x aqui, Aí o y é o quê? Menor. Não é assim, Para esse x aqui menor, eu tive um y grande. Aí eu aumentei o meu x. Aí o meu y diminuiu,
meu y foi esse pedacinho aqui, essa retinha vertical, tá certo? Então, ó, à medida que eu me desloco para a direita, o y vai diminuindo as retinhas verticais. Então, aumenta o x, o y diminui, né? Os elementos da imagem. Joia? Beleza. Fechou aí. Agora, tem uma outra informação importante com relação à função do primeiro grau. Que informação seria essa, professor? É o seguinte, ó, questão do sinal. Ou seja, eu tenho interesse em saber em que parte do gráfico minha função é positiva, onde ela é negativa, onde ela se anula. Tudo bem? Então, ó, se eu pegar lá a minha função, olha o que é que vai acontecer. Ó. Tudo gira em função de nós determinarmos os valores das constantes, né, que acompanham a minha funçãozinha. Olha só, quando eu estou para a direita é porque o A é positivo, né? Quando eu estou para a esquerda é porque o A é negativo. Esse ponto é nosso conhecido, é o B, tá vendo? Ó? Esse ponto é o B. Ó. Então, conhecendo o B, conhecendo o A, já consigo traçar o comportamento da minha função. E esse ponto aqui, né, é de intersecção da reta com o eixo x, é a minha raiz, é o meu valorzinho de menos b, olha aí, sobre a. Aqui é a mesma coisa, aqui é o menos b sobre a. Daqui a pouco eu coloco exemplos para a gente verificar na prática como é que funciona essa ideia aí. Pois bem, então o que é que acontece? Eu tenho no gráfico uma partezinha, ó, a partir da raiz, ó, o gráfico está acima do eixo x, ó. E à esquerda da raiz, o gráfico está abaixo do eixo x. Então, a partezinha do gráfico que está acima do eixo x corresponde a valores de y positivo. E a partezinha do gráfico que está abaixo do eixo x, que é essa parte aqui, ó, corresponde a y negativos. Ou seja, quando, nessa primeira situação aqui, ó, quando eu tenho valores de x maiores do que a raiz, a minha função é sempre positiva. Para valores à esquerda da raiz, a minha função vai ser negativa. Aqui, ó, é o contrário. Para valores à esquerda da raiz, a minha função é positiva, porque está acima do eixo x. Para valores à direita da raiz, minha função está abaixo do eixo x. Então, corresponde, ó, a y negativo. Então, aqui ela é negativa. Então, se eu quiser fazer um estudo do sinal para a função, é só tomar como referência, na função do primeiro grau, né, a raiz. Então, ó, veja, eu posso escrever assim, ó, para x maior que a raiz, né, menos b sobre a, ela é sempre positiva, para o meu primeiro caso. Para x igual a raiz, ou seja, quando x é o valor da raiz, esse ponto aqui, aí nesse ponto a função é o quê? Ela é nula, ela é igual a zero. E para valores menores do que a raiz, ela é negativa. X igual a menos b, menor, né? X menor que a raiz, x menos b sobre a, aí ela vai ser o quê? Negativa. Tá certo? Então, tá aqui o estudo do sinal para a função nesse primeiro caso. E nesse segundo caso, a gente faz algo semelhante. Ó, se o A for menor que zero, inclinação para a esquerda, e aí eu vou ter as seguintes situações. Ó. Para x à direita da raiz, ó, para x menor que menos b, maior, né, que menos b sobre a função ela é sempre menor que zero. Ela é sempre, ó, negativa. Para valores, olha aí, para valores, vamos colocar aqui, para valores, para valores de x
igual a raiz menos b sobre a. Aí no valor, não é, de menos b sobre a, no valor da sua raiz, ela vai valer zero. Não é? Porque a raiz é o valor que torna a função nula. E para x menor que a raiz, aí, nesse caso, nesse segundo caso, ó, ela está toda acima do eixo x. Então, corresponde a y positivos maior que zero. Tudo bem? Pronto. Então, aqui foi feito uma explanação a respeito do comportamento da função, né, no que diz respeito ao sinal, se ela é positiva, se ela é negativa, se ela é nula, de acordo com os valores atribuídos à variável x. Beleza? Vamos com mais informações. Então, vamos fazer o seguinte agora, vamos praticar, né? Vamos colocar duas situações aqui, ó, que eu tenho a função e quero fazer o estudo dessas funções. Então, vamos supor aqui que eu tenho 2x, olha aí, menos 6, e uma outra situação, vamos chamar isso aqui de g de x igual a menos 4x mais 8. Beleza? E aí eu quero fazer esse estudo a respeito do comportamento dessa função, inclusive esboçar o seu gráfico. Então, o que é que acontece? A primeira coisa que eu faço aqui é verificar o seguinte: quem é o valorzinho de A? A é um número positivo ou negativo? Ó, A é 2 aqui, então A é positivo, certo? Então, A é positivo. Sendo A positivo, eu já tenho um comportamento dessa função de que forma? Uma inclinação para a direita, certo? Eu tenho uma inclinação para a direita. Agora, preciso saber do valor de B, que eu já conheço também, ó, B é negativo. Então, ela vai cortar o eixo Y em menos 6. E preciso também, ó, o B aqui, né, menos 6. E preciso também saber o valor da raiz, né? X menos B sobre A. X é menos B sobre A. Então, X, olha aí, aqui é o eixo X, né? Aqui é o eixo Y. Então, menos B sobre A, menos, quem é o B? O B é menos 6. O B é menos 6 sobre, olha só, sobre A, que é 2. Ali é menos com menos dá mais, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, a raiz dessa função aí é 3. Então, ela vai passar no eixo Y no ponto menos 6, então lá abaixo, né? Então, ó, mais ou menos por aqui, menos 6, e no eixo X vai cortar no ponto 3. Então, vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Então, esse ponto aqui, ó, é o B, menos 6, valores negativos de Y. E aqui o pontozinho da raiz, né? Que é o 3. Pronto. A direita do 3, ela está toda acima do eixo X, então corresponde a Y, né? Y positivo, então ela é positiva. Na raiz, ela é nula, né? Quando x é 3, o f de x é 0, é só substituir a 2 vezes x menos 6. 2 vezes 3, 6, menos 6, 0. E a esquerda da raiz, ela está abaixo do eixo x, então corresponde a y negativo. Perfeito? Pronto, está assim o comportamento da minha função. Aí, nesse outro caso aqui, eu vou desenvolver o mesmo raciocínio. Vou identificar quanto é que é o A. O A é um número negativo, né? Menos 4. Então, o A é negativo. O B é 8. Meu coeficiente linear, né? E o A é menos 4, coeficiente angular, indicando aí a inclinação da reta. Beleza, professor. Aí, vamos traçar o gráfico. Vamos traçar o gráfico dessa função aí, ó. X, aqui é y. Aí, o que é que acontece? Vamos calcular logo a raiz, né? Para a gente ver onde ela vai cortar o eixo x. Olha só. Menos b, o b é 8, dividido pelo a. O a é menos 4. Então, fica, ó,
menos 8 dividido por menos 4, menos com menos dá mais, 8 por 4 dá 2. E ela tem uma inclinação para esquerda, porque o A é negativo. Então, vai cortar o eixo X no 2 e o eixo Y no 8. Então, vai ter esse comportamento mais ou menos aqui, ó. Esse ponto aqui é onde ela corta o Y, né? Que ponto é esse? É o 8, professor. É o 8. E esse ponto aqui é onde ela corta o eixo X, na raiz. Vale 2. Pronto. À esquerda da raiz, veja que o gráfico está todo acima do eixo X, então corresponde a Y positivo. Na raiz, no X igual a 2, ela vai dar 0, e à direita da raiz ela está toda abaixo do eixo X, né? A partezinha do gráfico, ó, todo abaixo do eixo X. Então, Y negativo. Tudo bem? Pronto. Então, com isso, encerramos, né, essa primeira parte relacionada ao estudo da função do primeiro grau, mais conhecida como função afim. Um abraço e até a próxima!